Aleluia, Ele está aqui, irmãos, há uma presença gostosa dele aqui. O ambiente está bom para aquilo que Ele quer fazer na sua vida hoje. A Bíblia diz assim, eu vou repetir: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Amém? Você sabe que Deus me falou sobre essa palavra uma semana atrás. E Deus me disse assim: Jean, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Aí você vai dizer assim: e aí? E aí eu não tenho dúvida disso. Alguém tem dúvida que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor? Não. Quando você pega a Bíblia e você começa a estudar ela, se você passar por Gênesis, passar por Êxodo, se você passar por Levítico, se você passar por todos os livros da Bíblia, todos, sem exceção de nenhum, todos eles vão dizer sobre homens bons, que foram bem-sucedidos, homens bons, que venceram, homens bons, que chegaram num lugar de destino. Você vai encontrar uma série deles, e olha que eu estou dizendo isso antes de Abraão, porque quando a gente fala de um homem bom, a gente fala de quem? De Abraão. Mas antes de Abraão a gente pode falar de Enoque. Antes de Abraão a gente pode falar de Jabes. Antes de Abraão tem um monte de pessoas que passaram que eram boas. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente fala de um homem bom, a gente fala de alguém que se movimenta da forma certa. Ou seja, quando eu falo de homens bons, eu estou falando sobre pessoas que se movimentam de forma adequada, de forma certa. Então, ser um homem de bons passos é um homem de boa movimentação. Quem está me entendendo? Amém. Porque passos tem a ver com movimentação. Sim ou não? Quando eu dou alguns passos, eu estou me movimentando. Então, passos tem a ver com movimentação. E movimentação tem a ver com Deus. Olha que coisa tremenda. Quando eu abro Gênesis capítulo 1, e eu começo a ler a Bíblia, eu começo a ver, olha o que a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 1, eu vou ler aqui para você. No princípio criou Deus a terra e os céus, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora olha que coisa tremenda, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito de Deus caminhava, dava passos, andava sobre a face das águas. Então, quando eu falo de um homem de bons passos, eu estou dizendo sobre um homem de bom movimento no que Deus está construindo. O primeiro homem a se movimentar foi o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus, escute bem, Ele se movimenta. Nós pegamos um movimento logo no capítulo 1, no versículo 3. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia. Agora, sabe o que Deus me chamou a atenção quando Ele estava ministrando isso sobre o meu coração? É que quando Deus se moveu, alguma coisa aconteceu. Porque é interessante que quando você pega o movimento de Deus, a partir do capítulo 1, versículo 1, passando pelo 1:2, passando pelo 1:3, pelo 1:4, pelo 1:5, pelo 1:6, pelo 1:7, e indo, e Deus vai se movimentando, e a Bíblia diz que cada movimento de Deus, há um mover de Deus para criar alguma coisa. Então o que eu aprendo é que os passos de um homem significam o movimento de um homem, e quando um homem se movimenta de forma adequada, sabe o que acontece? Deus começa a trazer vida, e começa a mover vida, e começa a fazer com que milagres e coisas que nunca aconteceram comecem a acontecer. Aleluia. Porque quando você pega, escute bem o movimento do Senhor, quando eu pego o movimento de Deus na Bíblia, escute bem, quando eu pego o movimento de Deus, sabe o que me chama mais atenção? É que nesse movimento de Deus há dois tipos de coisas. Diga comigo, dois tipos de mudanças. Olha para mim, por favor.
o movimento de Deus de Gênesis capítulo 1 traz o quê? Coisas que nunca houveram. Se você pega Gênesis 1 em diante, você vai encontrar dois verbos. Você vai encontrar o primeiro verbo, que é o criar. O primeiro verbo que você vai encontrar, Deus criou. Irmãos, sempre que você cria alguma coisa, você não cria de alguma coisa. Porque quando eu crio alguma coisa, eu estou criando, é algo que nunca existiu. E você vai encontrar isso em Gênesis. Deus se movimentando e criando coisas. O que eu quero dizer para você, que quando você anda nos passos do Senhor, no movimento de Deus, algumas coisas vão ser geradas em você e vão ser criadas, só que serão coisas que nunca se moveram em você. Você vai ter coisas que você nunca viveu. Eu vou viver um movimento de tal que já aconteceu em algum lugar nos Estados Unidos, eu vou viver um movimento que já aconteceu na Inglaterra, eu vou viver um movimento que já aconteceu na Europa, eu vou viver um movimento que já aconteceu. Não, você vai viver um movimento que Deus tem e que nunca deu para ninguém, porque Ele cria em você. E a Bíblia diz que Ele começou a criar algumas coisas. E a Bíblia diz que aquilo que Ele começou a criar, começou a ter vida. Por que eu estou dizendo isso para você? Deixa Deus movimentar você. Porque os passos significam movimento. Ou seja, quando eu ando, eu me movimento. Agora, quando eu me movimento em Deus, meu amigo, sabe o que acontece? Aleluia, Deus começa a criar coisas que nunca foram criadas em mim. E é isso que Deus quer trazer para você essa noite. Deus quer começar a criar coisas em você que nunca foi criado dentro de você. Deus quer fazer você andar em lugares, tocar em lugares, entrar em lugares que você nunca passou, entrou, tocou. Deus não quer te colocar nos mesmos lugares. Deus quer te colocar em outros lugares. Deus quer te colocar em lugares que você nunca passou perto, porque Ele está dizendo: eu estou criando. A Bíblia diz que Ele criou. Quem está entendendo? Então os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. E passo não tem como você dar sem se movimentar. E aquele que nós devemos ter como exemplo, quando eu tenho que pegar uma coisa como referência de movimento, não é o movimento em si, mas o Deus Todo-Poderoso se movimentando. Então quando você quiser conhecer um movimento, eu quero conhecer o movimento da Rua Azusa, é legal. Nós já tivemos conosco até pastores que vieram desse movimento, que tiveram a voz desse movimento, pessoas que vieram desse movimento. Nós já tivemos essas pessoas, tivemos o privilégio de tê-los ministrando para nós. Mas escute uma coisa, escute o que eu vou dizer. Deixa eu te falar uma coisa. Há muitos movimentos em muitos lugares. E talvez você diga assim: puxa, eu queria aquele movimento para cá. Não. Nós não queremos nenhum movimento que tenha sido criado para aquele tempo. Nós queremos um movimento que o Senhor tem para esse tempo. Nós queremos algo que ninguém nunca experimentou. Nós queremos viver aquilo que a Bíblia diz, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nunca penetrou no coração de um homem. Nós queremos aquilo que ninguém viveu. E Deus tem isso para a sua vida essa noite. Não, você não entendeu. Deus tem isso para a sua vida essa noite. Amém, queridos? Amém. A Bíblia fala sobre o verbo criar. E Deus está dizendo: eu vou criar do que nunca existiu. Quem está entendendo? Amém. O segundo verbo que Deus usa é o fazer. Fazer você já pode fazer a partir de alguma coisa. O que Deus está querendo dizer aqui para mim? Que através do nosso movimento, escute bem, igreja, escute o que eu estou te dizendo, porque você vai se movimentar sim na sua casa. Através dos nossos movimentos, Deus vai criar e vai fazer. Aleluia, através dos nossos movimentos, Ele vai criar coisas na sua vida que você nunca viveu e vai fazer coisas. Mas fazer é coisas que já foi feito e eu perdi. Sim, Ele vai realinhar, trazer de volta, restaurar, para que você seja abençoado novamente. Então você vai ter duas coisas na sua vida muito importantes. Você vai ter algo que foi criado e nunca visto, e vai ter algo que foi feito através de uma coisa que já tinha sido feito. Em algum momento você perdeu e Deus está realinhando e trazendo de volta para a sua vida. A Bíblia diz isso. Então quando você fala, escute bem, sobre nós nos movimentarmos, nós entendemos que o primeiro movimento quem fez foi os céus. Sabe, querido, eu acho muito bacana alguns movimentos.
Eu acho muito bonito alguns movimentos, eu acho que tem coisas que as pessoas fazem que eu acho extraordinária, mas o maior movimento não tem que ser feito o que estão sendo feito na rua, tem que ser feito o que Deus quer para esse tempo, para nossas vidas. Eu não posso orar e dizer, Senhor, eu quero a unção daquele homem, Senhor, eu quero ser igual àquela pessoa. Não, Senhor, eu quero o que o Senhor tem de novo para a minha vida. Eu quero aquilo que o Senhor tem de novo para a minha casa, para o meu casamento. Quem está entendendo? Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua família. Deus tem um movimento novo para a sua vida, irmão. Aleluia. Porque deixa eu dizer uma coisa, todo movimento do homem passa, mas os movimentos de Deus não passam. Aleluia. Eu sou da época em que hoje eu vejo as pessoas dizer assim, mas esse negócio de dente de ouro, isso é charlatanismo. Deixa eu dizer uma coisa, eu já vi isso acontecer. Eu sou dessa época. Eu sou da época em que eu via muitas coisas acontecerem, mas esses movimentos passaram. Passaram porque as pessoas perderam a fé? Passaram porque as pessoas não creem mais? Não, é porque tudo se move. Tudo se move. E hoje Deus está fazendo um outro movimento. E o que Deus quer fazer, irmão, aleluia, em Pirituba, Ele vai fazer com a sua vida, Ele vai fazer com o seu casamento, Ele vai fazer com os seus filhos, Ele vai fazer com o seu emprego, Ele vai fazer com o seu dinheiro. Ele vai fazer com você. Ele vai movimentar você para algo novo. E você vai se movimentar. A Bíblia diz, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que o Senhor disse, haja luz e houve luz. A Bíblia diz que o Senhor disse, terra produza, céu produza, mar produz, e tudo se produziu. Que coisa tremenda. Sabe por que se produziram? Porque havia um movimento do Espírito sobre a face do abismo, e a palavra foi lançada. Meu irmão, quando há um movimento do Espírito, a palavra é lançada, o milagre acontece. Quem está entendendo? Amém. Deus quer te dar isso. E nós às vezes falamos, por que será? Porque esse é o tempo de Deus para a tua vida. Amém, querido? Amém. Você crê assim? Amém. A Bíblia diz assim que Deus não nos dá o espírito de medo. Amém. Ele não nos dá o espírito de temor, mas Ele nos dá o espírito. Escute uma coisa, a Bíblia diz, Ele não te dá o espírito de temor, mas Ele te dá o espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de moderação. Amém, querido? Aleluia! Nós vivemos essas fases, sim ou não? Vivemos essas fases. Eu vivi a fase do poder de Deus. Eu lembro que em Campinas, em Curitiba, os lugares que eu ia pregar, tinha irmãs e irmãos que eram tão ungidas pelo Senhor, tão tremendamente usada por Deus, que eu lembro que tinha uma senhora que eu estava conversando com ela, e um irmão falou, depois que eu deixei de conversar com ela, um rapaz me falou assim, rapaz, eu queria muito cumprimentar essa irmã, mas eu tenho tanto medo, porque às vezes eu vejo ela andar na calçada, o cara está lá do outro lado, o cara vê ela já cair endemoniado. Era assim, cara. Era assim. As coisas aconteciam desse jeito. E essa fase passou. Aí a igreja entrou na fase do amor, tudo era amor. E a igreja começou a amar tanto que esqueceu até da cruz. E começou a dar roupa e sopão como assistencialismo e não como missão. Porque já não tinha cruz. Porque tudo era amor, a gente tem que amar. E vamos amar, e esqueceram da cruz. Nós vivemos esse tempo. Mas hoje nós estamos em outro tempo. Hoje nós estamos no tempo do equilíbrio. Hoje nós estamos no tempo de usar o poder, manifestar o amor e equilibrar as coisas. Entender o que Deus está movimentando para esse tempo. Deus está querendo te trazer para esse tempo de movimento, porque os passos de um homem bom têm a ver com o movimento da sua vida. Se você se movimentar de forma adequada, conforme o céu está dizendo, não vai faltar nada na sua casa. A Bíblia diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Escute, Deus quer entregar pães para você. Deus quer entregar milagres para a tua vida. Você sabe que quando eu estava pegando esse texto aqui para ler, eu comecei a pegar ele para ler, e Deus começou a me trazer um monte de coisa, e me trouxe algumas ministrações que eu ouvi, e me trouxe outras coisas no Espírito, e Deus foi jogando dentro de mim, e falou, cara, vai organizando isso dentro de você. E eu fui organizando, e o tempo... Cara, às vezes eu fico de madrugada organizando essas coisas, a minha esposa fala, amor, vem dormir, eu digo, tem tudo meio bagunçado aqui. Deixa eu dizer uma coisa, eu preciso organizar, e você precisa organizar as coisas aí dentro, porque um tempo de Deus está chegando sobre a sua vida. Diga assim comigo, o movimento de Deus
Traz milagres. A Bíblia diz que quando Deus se movimentou, Ele criou e Ele fez. E Deus está aqui se movimentando hoje. E o que eu entendo com isso? Que Deus vai criar e fazer. Deus vai criar e fazer. Na onde? Na tua vida. Porque hoje Ele se movimenta a partir de você. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo, ele não entra e sai. Ele já está aí, ele não sai. Você é que sai da presença dele, não ele de dentro de você. Mas você sai porque não entendeu, senão você também não sairia. Você entraria e diria: eu não vou sair da sua presença. E Deus quer que você entenda isso. Você crê nisso? Segundo ponto, Passos fala de atitude. Diga comigo, atitude. Diga assim: eu preciso ter atitudes. Amém? Querido, quando eu quero recorrer a entender atitudes na Bíblia, eu vou à vida de Paulo. Paulo era um homem de atitude. Paulo era um homem de atitude. Ele errou muito quando ele não conhecia Cristo, tendo muitas atitudes erradas, perseguindo e matando cristãos, blasfemando do nome de Yeshua. Ele fez tudo o que não podia. Mas posso dizer uma coisa? Ele era um homem de atitude. A Bíblia diz que depois da conversão dele, escute bem, depois da conversão dele, a Bíblia diz que ele viveu uma vida genuína no Senhor. Ele experimentou coisas que poucas pessoas experimentaram. Porque um homem que tem os seus passos, ou suas atitudes confirmadas pelo Senhor, ele é muito abençoado. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que ele cantou na prisão, irmão. Sabe o que é cantar na prisão? A Bíblia diz que ele estava preso e ele cantou. Ele entendeu que aquela prisão amarrava as mãos, mas não o espírito. Aleluia. Você precisa entender que essa enfermidade, ela pode debilitar o teu corpo, mas não o teu espírito. Você tem que entender que a falta de dinheiro pode atrapalhar o seu corpo, não o seu espírito. Aquilo que te amarra, amarra o corpo e não o espírito. E Paulo entendeu isso. E ele dizia: eu vou louvar. E as pessoas diziam: mas você vai louvar por quê? Você não tem motivo? Aparentemente eu não tenho. Mas eu olho como o servo de Deus lá no Velho Testamento olhou. E eu digo que maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão fora. Não foi assim que aconteceu? Glória a Deus. Vocês lembram de Geazi? Não lembram de Geazi? A Bíblia diz que Geazi chega e ele acorda Eliseu. E ele diz: Eliseu, tem um monte de gente querendo nos matar aí fora. E Eliseu estava dormindo. E eu lembro de uma outra tormenta que alguém estava dormindo e um monte de gente apavorado do lado de fora. Ou você não lembra dessa história? Alguém estava no barco dormindo e um monte de gente apavorada. Eliseu dormindo e Geazi apavorado. E Geazi disse: ô Eliseu, as contas têm que ser pagas. Trazendo para você hoje. Ô Eliseu, e agora? Sabe, querido, quando você começa a andar com Deus, as pessoas começam a achar que você é doido. Porque você passa a se preocupar menos com a terra e mais com o céu. Amém. Você começa a viver numa outra atmosfera, num outro lugar em Deus. E as pessoas dizem: você não tem preocupação de não ter o dia de amanhã? Cara, não tem mais a ver comigo. Se ele já me tem e eu já tenho ele, ele vai me sustentar, porque a Bíblia diz: ele cuida dos pássaros, porque não cuidaria de mim? Amém. Ele vai cuidar do meu futuro. O meu futuro pertence a ele. O que Deus tem para a minha vida pertence a ele. O que Deus tem para a tua vida pertence a ele. E não vai te faltar nada, porque ele é o Senhor do amanhã. Ele é o Senhor do amanhã. A Bíblia diz isso: ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, eternamente. O plano de Deus é de eternidade. O problema é que o nosso plano é semanal. Então a gente vem para a igreja com uma cabeça semanal. O nosso plano é mensal. A gente vem para a igreja com o nosso plano mensal na cabeça. Alguns ainda são um pouco mais crentes, têm um plano anual. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o plano de Deus é eterno. Não tem a ver com dias, não tem a ver com horas, não tem a ver com mês, tem a ver com a eternidade. Deus não olha o Jean para 2030, Deus olha o Jean para a eternidade com ele, aleluia. Deus não te olha, aleluia, para o ano que vem, Deus te olha para a eternidade. E o Deus que te cuidou
até hoje, vai cuidar de você até a eternidade, porque Ele é Deus sempre, e Ele não vai te abandonar no meio do caminho, porque Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que Ele é Deus hoje, Ele é Deus amanhã, e Ele vai ser eternamente. E por que você está cheio de dúvidas, medos? Por que você está cheio de pontos de interrogação? O que será da minha vida? Ei, já era para você ter ido, Deus te guardou até agora. O que te guardou até agora vai te guardar mais um pouco. O que te guardou até agora vai cuidar de você. O que te guardou até agora, Ele vai te ajudar, meu irmão. Você não está entendendo. Chega, aleluia, Ele vai te ajudar, Ele vai te guardar. A Bíblia diz que Ele confirma os passos de um homem bom. Ele confirma as atitudes de um homem bom. Paulo era um homem bom, e Deus confirmava fazendo milagres extraordinários através das mãos de Paulo. E Deus vai fazer coisas maravilhosas através das tuas mãos. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu preciso falar isso para você. Talvez você diga assim: mas Paulo passou por grandes lutas, mas ele sabia das lutas que ele ia passar, e ele não fugiu de nenhuma delas, porque ele sabia que Deus passaria com ele. Quem está entendendo? Ele sabia que Deus passaria com ele. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia quem era Deus na vida dele. E Deus está dizendo para alguns de vocês aqui: você precisa saber quem eu sou na tua vida. Eu vou passar essa luta com você. Eu vou estar do teu lado. E você não vai passar sozinho, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Agora, sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que um homem de bons passos é um homem que constrói. Diga comigo, construção. Diga construção. Amém? Quando a Bíblia fala um homem de passos bons são confirmados pelo Senhor, sabe o que Deus estava dizendo? Homens que constroem alguma coisa são confirmados pelo Senhor. Constrói alguma coisa como? Vamos lá. Vamos em Davi. A Bíblia diz que o relacionamento de Deus, olhe para mim, com Davi era antes de ele ser colocado na mesa com os irmãos. O relacionamento, vou repetir, de Deus com Davi era anterior a ele ter sido colocado na mesa com os irmãos. A Bíblia diz que o relacionamento dele, Davi com Deus, era algo tão íntimo. Davi conseguiu construir algo tão profundo com Deus, tão íntimo, que o profeta já sabia quem era Davi e os pais ainda não sabiam. Os pais de Davi não sabiam que Davi tinha profundidade com Deus. Os irmãos de Davi não sabiam que Davi tinha profundidade com Deus, mas Davi era um homem que tinha construído algo com o Senhor. E eu fico imaginando Davi indo todo dia trabalhar. O pai dizendo: vai meu filho, porque você não tem futuro. A mãe dizendo: vai, você não tem futuro. Os irmãos dizendo: vai, você não tem futuro. E Deus dizendo: vai, porque não ainda é o teu tempo de ser apresentado a eles. Senhor, mas quando vai ser? Quando eu achar que tem que ser. E aí a Bíblia diz que Davi vai, e ele vai trabalhar no outro dia, e ele vai trabalhar no outro dia, e ele vai trabalhando, e ele vai trabalhando, e Deus diz: ainda não é hora. Não é hora de te apresentar para a tua família, não é hora de te apresentar para os teus amigos, não é hora de te apresentar para as pessoas. É a hora de nós construirmos intimidade junto, relacionamento. É hora de você matar leão, é hora de você matar urso, é hora da gente estar junto nas pelejas, eu e você vê o livramento que eu estou te dando. E sabe o que acontece depois de tudo isso, meu amado? A Bíblia diz que depois de tudo isso, a Bíblia diz que então Deus revela a ele. Deus revela a ele, e Deus diz: não, nós precisamos esperar Davi chegar. Porque se Davi não chegar, ninguém come. E aí Davi chega e acontece tudo aquilo que vocês já conhecem da história. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que Davi era um homem que ele construiu coisas com Deus. É interessante que mesmo depois de Davi pecar, mesmo depois de Davi falhar, mesmo depois de Davi ter diversos erros, a Bíblia diz que Deus disse: achei a Davi o meu escolhido, e ele é um homem que tem o meu coração. Por que Deus disse isso de Davi, irmão? Porque Davi tinha facilidade de se arrepender. Quem está entendendo? Davi tinha entendimento do que Deus tinha e tinha facilidade de se arrepender. Tanto que Davi se arrependeu que aquele pecado que ele cometeu, ele não cometeu mais. Ele largou e nunca mais fez. E sabe o que aconteceu?
a Bíblia diz que ele então abençoou. Deus o abençoou. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que você precisa começar a construir coisas. Quando Deus fala sobre o passo de um homem bom, Deus está falando de pessoas que constroem relacionamento com Ele. Quem está entendendo? Amém. A Bíblia diz que Davi, irmãos, ele foi tão tremendo, que quando você pega a Bíblia, você vê em Davi ele inserindo a mulher no ministério. Quando você pega Davi, você vê Deus deixando ele fazer um tabernáculo, uma tenda fora do tabernáculo. É interessante como Deus, ele age em coisas com Davi, que você diz assim, cara, como é que Deus deixou Davi fazer tudo isso? São coisas espirituais tão boas, tão maravilhosas. Por que Deus deixou Davi fazer essas coisas? Sabe por quê? Porque Davi tinha um relacionamento com Deus. Eles construíram coisas juntos. E Deus está dizendo aqui, se você construir coisas junto com eles, você vai sair do raso. Você vai sair da incredulidade. Você vai sair dos medos. Você vai sair dos traumas. Você vai sair de ser refém daquilo que quer roubar a sua vida. E que você não seja verdadeiro naquilo que Deus tem para você. Deus quer fazer com que você seja verdadeiro naquilo que Ele tem para você. Mas para que isso aconteça, você tem que sair desses lugares de roubo que o diabo tem te colocado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Escute bem o que eu vou te falar. A palavra de Deus diz que esse homem chamado Davi, a Bíblia diz que a relação com ele, com Deus, foi tão tremenda, que Deus ainda disse para ele assim, olha, você vai juntar o dinheiro, mas quem vai construir vai ser o seu filho. Você vai juntar dinheiro, mas o seu filho vai construir. Ele tinha um relacionamento de intimidade, e Deus falava para ele o que ia acontecer, e Deus quer falar para você o que vai acontecer. Deus quer te falar o que vai acontecer, irmão. Tem muita gente aqui sendo pego de surpresa porque está faltando construção com Deus. Tem muita gente aqui sendo pego de surpresa porque, ai meu Deus, eu fui pego de surpresa. Não, você não foi, Deus tentou te avisar, você não quis ouvir. Você estava preocupado em ganhar dinheiro, estava preocupado em faturar coisas fora dele. Escute, essas coisas é acréscimo dele. A Bíblia diz, buscai o Senhor e a sua justiça, e essas coisas eu vos acrescentarei. E ele traz uma lista do que ele iria acrescentar. E nessa lista tem roupa, tem comida, tem suprimento. Porque Deus nunca quis que o homem fizesse isso, irmão. Olha que coisa tremenda. Quando eu vou para o Éden, vamos caminhar para o Éden junto aqui, igreja? Amém. Vamos lá no Éden. Amém. No Éden, Deus mandou os homens trabalhar lá no Éden? Claro que não. A Bíblia diz que o Éden produzia e eles comiam. Aí Deus lá em Mateus, ele tenta levar o homem para o Éden de novo. Ele diz, olha, parem de pensar no que vestir, parem de pensar, porque qual foi a primeira coisa que Adão fez quando ele pecou? Foi procurar uma roupa, foi procurar uma vestimenta. Então correr atrás dessas coisas, é correr atrás de cobrir a nudez, é correr atrás das coisas simplistas, malignas, e esquecer do espiritual, que é o que vai nos cobrir com todo o resto. Porque não adianta você ter um pedaço de pano te cobrindo, se espiritualmente você não tiver coberto. Você vai ter só pano. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Escute o que Deus está te dizendo aqui hoje. A Bíblia diz, quando ele diz assim, não vos preocupeis com o que vestir, foi porque foi a preocupação adâmica. A preocupação adâmica é se preocupar com o que vestir. Ai pastor, mas eu preciso dar certo, eu preciso ganhar dinheiro. Cara, você precisa, mas não é com a tua força. Entenda isso, para com isso. Não tem a ver com a tua força, não tem a ver com o teu afinco, tem a ver com a graça dele. Ah, irmão, se Deus não quiser que você ganhe dinheiro, você não vai ganhar. Mas se Ele quiser, você vai tropeçar em notas de 100. Quem está me entendendo? Aleluia. Pergunta para o teu irmão, você já trabalhou muito? Ficou rico? Fala não, né, querido? Fala assim não fica. Não é o trabalho que te dá riqueza, é a revelação. Quem está entendendo? Não é o trabalho, é a bênção de Deus, irmão. Se não tiver a bênção de Deus, você pode trabalhar uma vida inteira. Se Deus não te quiser, naquele lugar onde você está fazendo o que você está fazendo, cara, você nunca vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Quem está entendendo? Porque você não vai entender o propósito. E Deus está te chamando para que você entenda o propósito. Amém? Diga assim comigo, eu preciso ser um homem de construção. Aí a Bíblia diz assim, vamos continuar no Novo Testamento então. A Bíblia diz assim, escute bem. A Bíblia diz que nós não devemos pedir o que vestir, e não devemos nos preocupar com o que vestir,
e nem com o que comer. E quais são as necessidades básicas da gente aqui, irmão? Comer isso. Você percebeu que a gente trabalha por coisas que Deus está destruindo? Você já percebeu? Que você está indo na contramão do que Deus está dizendo? Você já percebeu? Você está querendo construir coisa que Deus está derrubando, irmão. Por isso que você não está vencendo na vida. Você está indo por um caminho que Deus está voltando. Aleluia, você está vindo por aqui, Deus está falando, cara, eu estou indo ao contrário. Deus, mas a gente não está indo junto, não, você está indo para um lado, eu estou indo para o outro, você não entendeu. Aleluia, você está buscando coisas que eu não quero, eu quero demolir. Ah, mas como é que eu vou viver sem comida e sem roupa? Aí que tá, você não vai viver sem isso, mas você não vai correr atrás disso. Isso é acréscimo. Isso não é algo que você tem que viver, isso é algo que Deus dá. Me mostre um profeta do Velho Testamento ou um homem do Novo Testamento que Deus não supriu as suas necessidades. Todos eles foram supridos por reis, foram supridos por profetas, foram supridos até, aleluia, até a própria Jezabel e o palácio dela com Acabe acabaram tendo suas coisas utilizadas para poder suprir profeta. O corvo. Ei, escute uma coisa, cara. Para de buscar o que o papai quer te dar. Foca no céu. Pastor, mas e a conta amanhã? Ei, a conta é com ele, não é com você. Tira o coração do que Deus não quer você. Senão você vai estar lutando por coisas aqui, Deus está querendo. Aí você está falando, ai Senhor, eu quero pagar a conta de luz. Deus fala, ai meu Deus, esse não vai chegar no carro nunca. Porque como é que eu vou dar coisas grandes para ele se ele está brigando pelas rasteiras ainda? Como é que eu vou dar coisas grandes para ele se ele não entendeu o projeto básico ainda? Deus está dizendo isso para muitos de vocês aqui hoje. Você precisa construir coisas. A Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos pelo que comer, nem pelo que vestir, porque a Bíblia diz, olhe para as aves do céu, elas não semeiam, e elas não colhem, mas todavia o Pai o sustenta. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que Ele vai te sustentar. Quem está entendendo? Ele vai te sustentar. Deus está dizendo, eu vou te sustentar, mas você tem que crer no sustento de Deus. Deus tem me guardado. Deus tem me guardado. É interessante. Eu já contei aqui para vocês. Mas eu entro em alguns lugares com a minha esposa. Isso acontece quase sempre, irmão. Eu entro para comer em algum lugar com a minha esposa, não tem uma alma viva. De repente, tem tanta gente que a gente é o último a ser atendido. Porque aonde você está, as coisas têm que fluir. Amém. Às vezes ela fala para mim, amor, você recebeu o quê? Não tem uma alma aqui. Aí dá conta no relógio, dá 10 minutos, isso aqui enche. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o que a gente carrega. Porque mais importante que a gente é o que a gente carrega. Mais importante que a gente é o que Deus pôs dentro de nós. Eu morei uns anos atrás em frente de uma padaria 24 horas. E o dono da padaria nunca me cobrou nada. A gente ficava até constrangido de comer lá. Porque a gente ia comer, acabava de comer, ele dizia, não precisa pagar. Eu dizia, meu Deus, esse cara acha que... Aí Deus falou, não, ele não está achando que você não tem dinheiro, ele só está guardando você. E ele não sabe. Ele não sabia que eu era pastor, mas ele guardava a minha vida. Hoje eu moro de novo na frente de uma padaria. E continua sendo assim, outra padaria, em outro lugar. E eu vou lá comprar um leite, eu compro um leite e o cara fala, toma isso. Esses dias eu até perguntei para a mulher lá, eu falei assim, vocês sabem por que ele me dá essas coisas? Ela falou, você é o único aqui. Ele dá isso aí, a gente também não sabe de nada, não sabe por que ele faz isso. A minha filha até falou hoje para mim, eu fui na padaria hoje, ela falou assim, papai, você falou com o moço? Eu falei, eu acho que ele acha que você é bem pobrezinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor dos Exércitos cuida de nós. Deus quer cuidar de você. Quem está me entendendo? O recurso que você precisa está no Senhor, e hoje Ele vai destinar para você. Não, você não entendeu. O recurso que você precisa está em Deus, e Ele vai entregar para você. Amém. Você entende isso? Amém. Diga assim, eu preciso construir coisas com o Senhor. Amém? Você crê que você precisa construir coisas com o Senhor? Amém. Se você construir coisas com o Senhor, Ele vai abençoar a tua vida, e você não vai precisar mais correr atrás das coisas.
E Deus está dizendo aqui que é uma noite de Deus desatar e construir coisas com você. Está na hora de você começar a crescer em alguns lugares que Deus quer te pôr. Mas para que você cresça naquilo que Deus quer fazer, você tem que entender que o teu relacionamento tem que ter profundidade com Deus. Diga assim: Senhor, eu quero construir coisas contigo. Diga assim: passos. Não, diga passos. Fala de movimento. Fala de atitude. Fala de construção. Amém? Agora passos também fala de uma outra coisa que eu quero comunicar a vocês essa noite. Passos fala, aleluias, de um caminho. Porque a gente só dá passos dentro de um caminho. Você já percebeu que todo passo que você dá, certo ou errado, ele vai para um caminho? Quando eu dou passos certos, ou quando eu dou passos errados, eles desabam a um caminho, sim ou não? Quando a gente acerta é um caminho, é ou não é? E quando a gente erra, também é um caminho. Agora é interessante, quais são os caminhos que nós temos andado? Porque quando a Bíblia diz que Deus, Ele abençoa os passos, a Bíblia está dizendo que Deus, Ele abençoa quem anda no caminho certo. Porque não adianta você ter passos de um homem bom no caminho ruim. Quem viu a matéria que passou aí na televisão, que os camaradas roubavam e iam para a igreja? Vocês viram? Numa igreja ali na Lapa, não vou falar o nome. Escute uma coisa, quem viu essa reportagem? Eles roubavam o celular, roubavam carro e colocavam no Facebook o carro, o celular e postava: agradecido ao Senhor Jesus pela bênção recebida. E depois eles iam na igreja, e chegavam lá na igreja, eles tiravam foto, adorando a Deus, tal, e também colocavam do lado. Quem está entendendo? Quer dizer, a Bíblia diz que numa mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água, irmão. Não adianta eu roubar lá fora e falar: não, eu vou dar o meu dízimo que santifica o meu roubo. É mais ou menos isso, quem está entendendo? Não, cara, roubo é roubo e dinheiro nenhum vai santificar, altar nenhum santifica o que foi gerado de forma errada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entender que o que Deus tem para a tua vida tem que ser andando no caminho certo. A Bíblia fala assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Os passos de quem anda no caminho certo são confirmados pelo Senhor. Se você andar no caminho correto, seus passos serão confirmados. Quem está me entendendo? Olha o que diz a Bíblia. Eu quero que você abra rapidinho. Olha o que diz a Bíblia. Êxodo. Abre aí Êxodo. Bem no comecinho da Bíblia, Êxodo, capítulo 13. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Eu vou ler a partir do versículo 21, amém? 13 e 21 de Êxodo. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo... Nós estamos falando do quê? De caminho. Qual que é o caminho bom? É o caminho que Deus nos guia. A Bíblia diz assim: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os iluminar quando eles caminhassem. Olha que coisa tremenda. Sabe o que Deus está me dizendo? Escute, olhe para mim, por favor. Deus está dizendo assim: olha, se você estiver no caminho, se você estiver andando no caminho certo, aleluia, vai ter nuvem e vai ter fogo, vai ter proteção do sol e vai ter calor noturno. Aleluia. Você já percebeu que o que a gente precisa, Deus tem? Deus tem o que eu preciso. A Bíblia diz isso aqui, irmão, está na Bíblia. Se eu quiser roupa, Ele tem. Se eu quiser comida, Ele tem. Se eu quiser calor noturno, Ele tem, porque Ele tem uma coluna, se eu andar no caminho, e Ele também tem uma nuvem. Sabe o que Deus está dizendo? Se você andar direito, eu tenho tudo o que você precisa. Não precisa ficar implorando, pedindo, não.
Se você tem filho grande, você sabe o que eu vou falar. E se você tem pequeno, você também sabe o que eu estou dizendo. Quando o filho é pequeno, muitas vezes ele não vai saber pedir as coisas, sim ou não? Mas você sabe o que você tem que fazer. Por quê? Porque tem coisas que você não aprende, é instinto, está dentro de você. E é isso que Deus faz com você. Mas por que você não consegue entender isso? Porque você vê Deus como Deus. Mas está errado, pastor, ver Deus como Deus? Tá. Você tem que ver Deus como Pai. Porque aí você vai ver que você não vai precisar pedir, Ele vai cuidar. Você não vai dizer, eu estou com fome. Não, Ele já sabe que deu a hora de comer, você tem que comer. Ah, eu estou com sede. Não, Ele já sabe que deu a hora de você tomar água, você vai ter a água. Não é assim com criança pequena. A criança pequena você dá. Por quê? Porque é instinto. Você sabe o que você tem que dar para que ela cresça e seja alguém saudável. E Deus olha para a terra e é instinto. Ele sabe o que Ele tem que te dar para te fazer grande. Ele não precisa que você ajude Ele. Ele precisa que você só diga, Deus, eu quero buscar a Tua vontade. E Ele diz, eu vou fazer a minha vontade na tua vida. E aí sabe o que acontece? O milagre acontece. Porque você está andando no caminho. Olha o que diz o livro de Salmos, abre aí. Rapidinho, no Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. Olha o que diz a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Quando você tem os teus passos confirmados no caminho do Senhor, tem luz para te guiar. Tem luz para te guiar. Pastor, eu ando meio cego. Vou tateando aqui, ó. Estou meio cego. Deus está dizendo para você que tem luz no teu caminho, irmão. Eu quero trazer luz para o teu caminho. A Bíblia diz, olha aí, Salmo 119, 105, aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ah, se você andar na palavra de Deus, irmão, você tem lâmpada e luz, aleluia, aleluia. Você tem aquilo que ilumina a sua vida. Deus está dizendo, se você andar no meu caminho, eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Você não entendeu? Se você andar no meu caminho, aleluia, as coisas vão acontecer, os milagres vão chegar. Você não vai ter que guerrear para ter coisas, não, elas vão vir, elas vão fluir, elas vão ser abençoadas, e você vai dizer, uau, o que é isso? E Deus vai dizer, é a minha chuva chegando, é a chuva temporã, é a chuva serodia, é a minha chuva sobre a tua casa, é a minha chuva sobre a tua família, é o meu milagre sobre vocês, para que vocês vivam o sobrenatural. Deus tem sobrenatural para a tua vida. Aí sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que quando nós estamos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que havia dois homens que eram discípulos de Jesus. Só que eles estavam temerosos, eles estavam angustiados, porque eles viram Jesus ser crucificado, mas não viram Jesus ressuscitar. Tem muita gente aqui que está angustiado, porque sabe da crucificação de Jesus, mas Jesus ainda não ressuscitou na sua vida. Mas Deus vai ressuscitar na sua vida e vai ressuscitar a sua vida. Sabe o que diz a Escritura? Escute bem o que eu vou te falar. A Bíblia diz que houve uma ressurreição. E aqueles homens estavam conversando no caminho, e um dizia para o outro, cara, ele não ressuscitou, ele foi, já era, gastamos 3 anos da nossa vida servindo um cara que não rolou, não aconteceu, não foi, não fluiu. Aí de repente Jesus se apresenta diante deles e diz, e aí, tudo bem? O que vocês estão falando? De que país você veio? Só você não sabe o que aconteceu aqui. Você nunca ouviu falar de Jesus de Nazaré? Varão Galileu, que prometeu um monte de coisa, morreu, falou que ia ressuscitar, e a gente acreditou. E eles foram com essa conversa com Jesus, irmão. Aleluia. Aí a Bíblia diz que uma hora Jesus pega e parte o pão, e quando Jesus partiu o pão, eles entenderam que era o Messias. Eles entenderam que era Jesus. Quando Jesus entra naquela casa, a Bíblia diz que ninguém reconhece ele.
E Tomé disse: é vós, se é você mesmo, deixa eu pôr a mão. Aonde está o furo aí do cravo? Você percebeu que todas as vezes que Jesus aparece, ele não aparece como ele era? Ele sempre aparece com o corpo glorificado, ele aparece diferente. Porque ele queria poder entender se os homens estavam entendendo o que ele estava fazendo. Então o que a Bíblia diz? Que todas as vezes que Jesus aparece, eles não conseguem saber que era Jesus. A Bíblia diz que uma hora, a Bíblia diz que Pedro, escute bem, Pedro estava nu, pelado, já estava desanimado com o ministério. Aí a Bíblia diz que ele estava lá, nadando, pescando novamente depois da morte de Jesus, nem aí para nada mais, porque ele estava descontente com tudo. E a Bíblia diz que então Jesus chega e fala para ele, do mesmo jeito que falou quando chamou ele: ei, vocês querem pescar? Está ali o peixe. E mesmo assim ele não reconheceu que era Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus fez a brasa, colocou o peixe, fez tudo para que eles, quando saíssem, pudessem comer. E quando eles viram o fogo aceso, eles perceberam que era Jesus. Aleluia. Sabe o que está acontecendo? A gente não percebeu ainda quem é Jesus. Por isso que a gente desanima, fraqueja. Mas a hora que você descobrir quem Ele é, meu irmão, aleluia, você vai dizer: eu te conheço, porque você vai vir com o corpo glorificado. E a Bíblia diz que ele disse isso, ele disse: na vinda do Filho do Homem será assim. Mas eles não se atentaram. E às vezes nós estamos pregando aqui dias, nós estamos pregando aqui horas, nós estamos pregando aqui anos, nós estamos falando do que Jesus vai fazer, nós estamos falando das vidas que Jesus vai mudar, nós estamos falando de tudo que Ele está fazendo, e as pessoas olham, elas vêm ao culto, mas elas não se atentam com o que Deus está fazendo. E Deus está dizendo para você hoje, que se você se atentar por aquilo que Ele está fazendo, as coisas que Ele quer vão acontecer na sua vida, porque você vai se atentar por aquilo que Ele está fazendo. Porque o que Deus está fazendo é grande, o que Deus está fazendo é poderoso, o que Deus está fazendo é para esse tempo, é para a tua vida, é para a minha vida, o que Deus está fazendo é para você. Só que nós não estamos atentando para o que Deus está fazendo, porque nós estamos preocupados com as despesas do mês que vem, e Deus está dizendo: sai disso e entra no caminho e nos passos de um homem bom, porque serão confirmados pelo Senhor. Deus quer confirmar o teu caminhar, Deus quer confirmar o teu chamado, Deus quer confirmar o teu ministério, Deus quer confirmar a sua vida. Deus quer confirmar o que Ele colocou dentro de você, mas para isso você tem que andar nos passos de um homem bom. Você tem que caminhar como um homem bom. E quando eu falo de um homem bom, eu falo de algumas características que eu citei para você: homem de movimento, homem de atitude, homem de construção, homem de caminho. São homens bons. Quem está entendendo? Amém. Só que eu quero falar sobre mais uma característica de um homem bom. Diga-se comigo: um homem bom. Homem bom. Ele é um homem honesto e é um homem de caráter. Amém, irmão? Escute uma coisa. Aleluia. Ser um homem bom não é estar dentro da igreja. Ser um homem bom não é levantar a mão, não é saber pregar nem cantar uma música. Ser um homem bom não é saber tocar alguma coisa. Ser um homem bom é você ter caráter. Amém. Quem está entendendo? Ser um homem bom é você ter caráter. Ser um homem bom é você saber que o que é teu e o que é dos outros é dos outros. Ser um homem bom é você não querer nada que Deus não queira que você tenha. Ser um homem bom é você não lutar por aquilo que Deus não quer na sua vida. Ser um homem bom é você entender o plano de Deus para o teu casamento, para a tua família, para os seus filhos, e andar no que Deus quer para você, sem se aventurar em coisas que Deus não te colocou. E Deus quer que você viva isso. A Bíblia diz aqui, querido, escute uma coisa. A Bíblia diz que uma das características, quando você começa a procurar, é a honestidade. Nós, antes de sermos honestos com os outros, nós temos que ser honestos conosco mesmo. Quem está entendendo? Amém. Amém, irmão? Diga assim: eu preciso ser honesto comigo mesmo. Amém? Sabe quando eu vou ser honesto comigo mesmo? Quando eu conheci as minhas limitações. Deixa eu dizer uma coisa para você, ouça bem o que eu vou dizer, porque é profético. Tudo que você fizer fora de Deus, escute bem o que eu vou dizer, tudo que você fizer fora de Deus, e de forma errada, achando que ninguém vai ver, Deus vai pôr em cima do telhado para expor essas coisas. Sabe por quê? Porque para Deus te levantar, Ele vai precisar te curar. E Ele vai usar de qualquer método para que a cura venha sobre a tua vida. Ah, mas Deus não vai me expor. Não, Ele não vai te expor, você vai se expor. Deus não expõe ninguém. As pessoas é que se expõem. Sabe por quê?
Porque elas acham, isso não vai dar em nada, ninguém vai ver, e ela vai se expor e vai pegando confiança no pecado, até que o diabo sai e deixa a pessoa sozinha. Verdade. Porque o diabo esconde até a hora que ele quiser te mostrar para o mundo, depois ele sai e te deixa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, hoje é noite do Senhor confirmar o que Ele tem na sua vida. Quem está entendendo? Hoje é noite do Senhor confirmar o que Ele tem na sua vida. Deus quer confirmar o que Ele tem na sua casa, na sua família. Ele quer confirmar. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer fazer uma grande obra. Ele quer incendiar o teu coração. Ele quer te chamar para fora. Ele quer te mudar. Ele quer que você avance. Ele quer colocar coisas na tua vida. Mas deixa Deus fazer, não queira colocar. Deixa Deus colocar, não queira ir. Deixa Deus te levar. Só diga: Senhor, eu só vou para o lugar onde o Senhor quer que eu esteja, eu só vou pôr o pé onde o Senhor quer que eu coloque, eu só vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu não vou me movimentar fora do que o Senhor quer para a minha vida, porque o movimento correto é o movimento do céu, não da terra. E Deus está te chamando para o movimento do céu. Quem está entendendo? Deus está te chamando para o movimento dos céus, e se você deixar Deus te movimentar, não vai te faltar nada. E Deus está dizendo que muitos vão se movimentar aqui. Muitas pessoas vão se movimentar aqui. Aleluia. Deus quer que você se movimente aqui. Deus quer derramar coisas sobre a tua vida. Deus quer curar você. Deus quer limpar você. Deus quer transformar você. Deus quer descer fogo no Espírito Santo. Hoje eu estava orando e Deus dizia para mim: Jean, vai chegar um tempo em que eu vou descer tanto fogo do meu Espírito, eu vou descer tanto fogo da minha glória, eu vou descer tanto poder, eu vou descer tanta unção, eu vou fazer tantas coisas, que as pessoas vão dizer: uau, da onde veio tudo isso? E eu vou dizer a eles: veio de um coração limpo, veio de um coração sadio, veio de um coração curado, restaurado e abençoado. Aleluia. Deus estava dizendo isso para mim: eu vou inflamar pessoas, as pessoas vão andar, e elas vão entender, e elas vão viver, e elas serão radiantes, e elas vão me amar, elas vão ser apaixonadas por mim, e viverão o meu milagre. Aleluia. Meu irmão, Deus vai viver, aleluia, e vai vir com tanta força. E você vai viver para ver. Vai ser pessoas intensas no que Deus vai fazer. Pessoas que vão dizer: eu quero tudo para mim, Deus. Eu quero, e Ele vai dizer: eu vou te dar. Porque grande vai ser a minha obra, grande vai ser o meu milagre, grande vai ser o que eu vou fazer, porque eu sou Deus na tua vida, diz o Senhor. Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, irmão, na tua casa. Deus vai te pegar, Deus vai te levantar, e você vai voar no que Ele quer fazer. Aleluia. E as pessoas vão olhar e vão dizer: você deve estar roubando para ter tudo que você tem. Você vai dizer: não, eu não estou roubando, eu estou voando. Não tem a ver com roubo, tem a ver com voos. Não tem a ver com roubo, tem a ver com voos. Ele vai te colocar para voar. Quem está entendendo? Diga assim: eu vou voar. Não, diga: eu vou voar. Aleluia. Segura o voo mais um pouco aqui. Escute, abra sua Bíblia aí, Salmo 119. Xaracalamachurianda. Salmo 119. Olha o que a Bíblia diz, versículo 57. Ele diz assim: pega isso no teu espírito aí. O Senhor é a minha. O Senhor é a minha. Não, o Senhor é a minha. Ele é a sua porção. A sua porção não está na terra. A sua porção não é da terra. A sua porção é dos céus. E Ele está dizendo isso para você: eu sou a tua porção. Não, você não entendeu? Eu sou a tua porção. Ele está dizendo: eu sou a tua porção. 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 A tua porção é Ele. A tua porção é Ele. A tua porção é Ele. Eu vim buscar aqui no raso, não está lá, cara. Traz para baixo. A tua porção está nele. Ele está dizendo: eu sou a tua porção. Meu irmão, entenda o que ele está dizendo. Observarei as suas palavras. Eu observarei as tuas palavras. Eu vou observar. Eu vou.
Observa a palavra dele. Ei, o que ele vai fazer? Eu não sei, mas ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Ele vai te curar. Ele está me dizendo aqui: eu vou te dar tantas coisas. Você não está entendendo? Meu pai está dizendo: eu vou te dar tantas coisas. Mas são tantas coisas. As pessoas vão dizer: onde você está pegando essas coisas? E você vai dizer: de um tesouro. Tesouro? É, que nem aquele de pirata. Como é que é o tesouro? Ele é um tesouro escondido. Está lá no livro de Isaías. Ele tira dos tesouros escondidos. E ele dá. E ele dá suprimento. E ele dá fé. E ele dá amor. E ele dá gozo. E ele dá domínio próprio. E ele dá mansidão. E ele vai derramando. E ele vai dando. Aleluia. A Bíblia fala que a bondade, a benignidade, o domínio próprio são frutos do Espírito. E contra essas coisas a Bíblia diz: não há lei. Ei, não há lei contra aquilo que eu vou fazer na sua vida essa noite. Deus está dizendo: não há lei contra aquilo que eu vou fazer na sua vida. A presença dele. Ele está dizendo: eu quero confirmar os caminhos de um homem bom. Eu quero confirmar os caminhos de um homem bom. Eu quero confirmar os caminhos de um homem bom. O Espírito Santo está dizendo aqui para mim: ele quer confirmar os caminhos de um homem bom. Ele quer confirmar os caminhos de um homem bom. Ô meu irmão, escute uma coisa. Deus ele ia se movimentando. E conforme ele ia se movimentando no capítulo 1, ele ia gerando. Ele gerou peixe. Ele gerou a relva. Ele gerou os animais do campo. Ele gerou os animais silvestres. Ele gerou os pássaros. Ele gerou os peixes. Cara, ele foi gerando. Ele ia se movimentando e as coisas iam sendo criadas. E ele está dizendo para mim aqui que hoje é noite dele criar coisas. Você vai se movimentar e eu vou criar, diz o Senhor. Não, você não entendeu. Você vai se movimentar e eu vou criar, diz o Senhor. Você se movimenta e eu crio. Quem está me entendendo? Se coloque em pé, por favor. Não apague a luz não, queridos, por favor. Escute o que eu vou te dizer. Há uma presença. Há uma presença. Feche os seus olhos. Você que quer ser envolvido por tudo que Deus está construindo e fazendo, escute bem. Eu quero que você saia do seu lugar correndo e venha para cá. Todos vocês que querem ser envolvidos pelo que Deus está fazendo, não espere alguém vir, não, venha correndo. Pastor, eu quero queimar isso aí, eu quero sentir, eu quero essas verdades imprimidas dentro de mim. Sai do seu lugar. Eu quero que você adore a Deus. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Busque a presença dEle. Busque a presença dEle. Você que veio aqui à frente, busque a presença dEle. Fale com Ele. Abre a sua boca e fala: Deus, eu quero isso. Eu não quero
apenas uma profecia. Eu quero o Deus da profecia dentro de mim. Eu não quero uma revelação, eu quero a revelação em mim. A revelação de Deus é Jesus. Fale com ele, você que veio aqui à frente. Se tiver mais gente aí, saia. Você que quer viver o que foi ministrado aqui, você que quer estar debaixo desse ambiente de glória, corre para cá. Deus quer tocar você. Deus quer tocar você. Há uma unção do Senhor. Há uma unção poderosa de Deus. Há uma unção poderosa de Deus nesse lugar. Há uma unção poderosa do Senhor. O Espírito Santo está aqui. Deixa Ele tocar você. Fale com Ele e diga: Deus, desata a minha vida hoje. Desata a minha vida hoje. Diga para Ele: desata a minha vida. Diga para Ele. Recebe o desatar de Deus sobre a sua vida. Fale com Ele, filha. Fica aqui, fale com Ele. Desate. Desata a vida dessas pessoas, Senhor. Desata a vida deles. Desata. Desata a vida dela. Visita agora. Recebe uma visitação do céu. Recebe. Recebe. Olha aí. Olha o que meu Jesus está pondo em você. Olha o que meu Jesus está pondo em você. Olha o que meu Jesus está pondo em você. Olha o que meu Jesus está fazendo com você. Olha o que meu Jesus está fazendo. Vem, Jesus. Pega ela agora. Pega ela. Pega ela. Pega ela, Jesus. Pega ela agora. Pega ela agora. Recebe. Recebe. Olha aí. Em nome de Jesus. Recebe. Recebe de Cristo uma nova identidade. Uma nova identidade. Recebe do Senhor uma identidade. Olha o que Ele põe dentro de você. Eu vejo um fogo. Eu vejo um fogo. Muito forte queimando aí. Recebe. Recebe do Pai. Recebe. Olha quanta coisa Deus está quebrando na vida da senhora. Recebe. Eu creio. Recebe, filha. Recebe mais dele. Recebe mais dele. Olha aí, deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher. Recebe. 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 Há um fogo que Deus quer incendiar. Tem um vento soprando dentro da tua casa. Está tirando algumas coisas de lá.
pai diz: vinho novo em odre novo. Filha, é vinho novo em odre novo. Vinho novo em odre velho, rompe-se o odre. O novo chega hoje. Recebe. Olha aí. Olha o que o papai está pondo sobre a sua vida. Olha o que o papai está pondo sobre a tua vida. Olha o que o papai está pondo sobre a tua vida. Olha o que o papai está pondo sobre a tua vida. O Senhor pergunta: você quer mais de mim? Você quer mais? Então recebe. 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 Visita ela agora. Da planta dos pés ao da cabeça. Seja tu cheia. Seja tu cheia. Seja tu cheia. Seja tu cheia agora. Recebe vida. Recebe saúde. Recebe. 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 Recebe vida, recebe saúde. Recebe, construa algo com Deus. Recebe, em nome de Jesus. Olha aí. Ele cuida de você. Recebe vida, filha. Recebe. Chá. Ei. Recebe vida. Racanachou. A esperança, ao cheiro das águas, viverá. Deus está trazendo um tempo de esperança sobre a tua vida. Não, você não entendeu. Eu estou te trazendo esperança. Eu vejo uma palavra de esperança. Cheio. Toma ela agora. Recebe mais do Pai. Recebe. Recebe. Deus está pondo mais. Eu vejo um óleo fresco cair na tua cabeça. Ele está pondo mais. 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 Eu vejo um óleo fresco. 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 Recebe. Recebe. Olha aí, então. Olha aí. Olha aí. Eu te batizo. Eu te encho. Recebe. 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 Cheio. Cheio. Recebe. Oh, meu Deus. Cheio. Aleluia. Recebe, recebe, cheio, cheio. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o que ele põe em você, ó. Ó, recebe. Lá xerebarabarabaço. Ô Espírito Santo, vem sobre esse lugar. Vem sobre esse lugar. Levante as tuas mãos, irmão. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Diga, vem. 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 Adore, adore, adore. Adore. Oh. Adore a presença dEle.
isso, irmão? Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Ei! Adore Ele, irmão. Adore Ele. Adore a presença dEle. Adore a presença dEle. Deixa o fogo dele cair sobre a sua vida. Vem cá, minha irmã. Estenda suas mãos. Deixa Ele pôr coisa aqui sobre a tua mão. Deixa Ele pôr coisa sobre a tua mão. Ele está pondo coisa sobre a tua mão. Entenda o que Ele está pondo. Deixa Ele te levar a um lugar de intimidade com Ele. Você diz, ah, mas eu tenho tantos defeitos. Ele diz, não é isso que eu estou vendo. Deus não está vendo os teus erros. Ele está vendo o teu coração. E Ele está dizendo, eu estou pondo isso nas tuas mãos. Recebe isso, filha. Há uma presença gloriosa dele. Você crê nisso? Deus está liberando coisas preciosas essa noite. Levante as tuas mãos. Vai deixando o fogo descer. Nós aqui estamos na liberdade de Deus, irmãos. A única preocupação que eu tenho aqui é de agradar o Senhor. Oh, Espírito Santo, vem. Vem com a sua graça, Pai. Sabe o que Deus está dizendo? É um tempo de confirmação. Eu vou confirmar os teus passos. Não, o Senhor está dizendo, eu vou confirmar os teus passos. Porque passo fala de movimento e você vai se movimentar na dimensão certa. Você vai se movimentar no que é certo. Então vai falando com Ele, vai pegando o que Ele está pondo sobre a tua vida. Levante as tuas mãos e deixa só cair o que Ele está derramando. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está jogando coisas hoje sobre a tua vida. Ele está jogando coisas sobre a tua cabeça, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ele está pondo coisas aí. Vai só pegando, vai só amontoando o que Ele está pondo. Vai só amontoando. Vai valer a pena. Vai só amontoando. Só amontoa as brasas. Só amontoa as brasas. Só amontoa a brasa, filha. Só amontoa. Só amontoa a brasa. Só amontoa a brasa, filha. Só amontoa as brasas. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Só amontoa as brasas. Vai valer a pena. Porque o tempo de cantar vai chegar. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena esperar. Vai valer a Vai pena. valer a pena confiar em ti. Vai valer a pena mesmo. Diga assim comigo, Espírito Santo. Não, fala, Espírito Santo. Volta comigo para minha casa. Diga, volta comigo para minha casa. Deus está liberando aquilo que estava preso na sua vida. Deus está liberando aquilo que estava preso na sua vida. Recebe em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar, querido, por favor. Pode voltar.